Família, atenção, muita atenção para essa notícia que acaba de surgir agora, concernente a Brasília, a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Chama todo mundo para a live aí, eu sei que a hora já é avançada, estamos ao vivaço. Vamos trazer agora a informação aqui de um general, de um coronel que fez esta convocação. Vai lá, pessoal, chama todo mundo para a live aí, que a notícia é de última hora, é urgente. Você vai ficar impactado com esse coronel que fez uma convocação de intervenção militar. É isso mesmo, ele convocou intervenção militar, outros parlamentares aí, Brasília tá uma correria total. Nós vamos trazer tudo agora para vocês. Vai chamando, pessoal. Sei que estamos fora de hora, mas chama todo mundo para a live, compartilha, joga nos grupos do Zap aí. Vai comentando aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Rapidinho, porque a notícia é urgente. Preste atenção na fala desse coronel. Já vou colocar aqui agora. Quem puder nos ajudar aí também através do Pix, está na tela aí qualquer valor. Vamos dar um tapa na cara desses militontos que estão mandando Pix aqui para mim de 13 centavos, né? Vou dar um tapa na cara deles e já agradeço cada um de vocês que tem nos ajudado aí. Então vamos lá então, vou dividir tela aqui e vamos ouvir o coronel que fez a convocação aí neste exato momento. Vamos ouvir aqui o coronel. Dá o like, compartilha. E olha, gente, a informação de momento é que acabou há pouco a audiência de custódia do ex-presidente lá na Superintendência da Polícia Federal. Foi uma audiência por videoconferência feita por um juiz auxiliar e não teve a presença do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por isso, a prisão preventiva segue mantida. Boa tarde, pessoal. Aqui é o General Pazuello. O que mais querem fazer? O que mais precisa ser feito para parar Bolsonaro? Matá-lo? Vamos parar o Congresso Nacional enquanto não sair a anistia dos nossos irmãos? Cadê a anistia que o Hugo Mota ia colocar para votar? Cadê? Meus queridos amigos e irmãos patriotas, as notícias não são boas. O Brasil está literalmente sentado em cima de um barril de pólvora prestes a explodir. O deputado coronel do Exército, Crisóstomo, em uma coletiva de imprensa ao vivo, convocou abertamente uma intervenção militar no Brasil. Ele não poupou palavras, atacou o exército, denunciou omissões e expôs a vergonha da nossa imprensa. Foi um recado duro, direto e que deixa claro que tem algo muito sério acontecendo nos bastidores. Um único sujeito, uma única autoridade perseguindo interseccionalmente o presidente. Esse presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil, na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está morto. Eu só quero fazer um último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas. Me orgulhava das Forças Armadas. Me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. Enquanto isso, o ator da Globo, Davi, fez um desabafo que viralizou em segundos. Ele chamou Alexandre de Moraes de líder de facção, sem rodeios, sem medo. E o clima no país está escalando de uma forma que não víamos há muito tempo. Cada dia surge um novo estopim. Acabou o Brasil. Acabou. Nós estamos entregues realmente nas mãos dessa quadrilha que está dominando o Brasil, que já destruíram o Brasil economicamente, e agora com esse líder dessa facção que todo mundo sabe quem é, que é melhor nem falar o nome dele, porque eu acho que eu tenho medo, mas todo mundo sabe quem é, o careca líder da facção. É líder de facção mesmo. E para completar esse cenário explosivo, Eduardo Bolsonaro, em entrevista ao vivo ao Metrópolis, rasgou o verbo, disse algo que deve deixar Brasília em pânico. Trump virá com toda a força e ele não negocia com terrorista. Uma frase que pode mudar toda a dinâmica entre Brasil e Estados Unidos e que não traz nada de bom para quem está no poder hoje. Nenhum traficante do PCC, nenhum assassino em série recebeu tamanha atenção.
possível que a gente trate isso daí com naturalidade e não consiga perceber a intenção de Alexandre de Moraes de cometer o crime de homicídio. Os Estados Unidos, ele não negocia com terroristas e também não negociará com Alexandre de Moraes. O mais provável é que os Estados Unidos dê sequência à lei Magnitsky em todos aqueles que identificar sendo auxiliares ou prestando qualquer tipo de apoio ao Alexandre de Moraes. Antes de começar, presta muito, porque isso ajuda minha missão. E eu está vivendo um momento de... O STF, boa tarde pessoal, aqui é o General Pazuello, mais um absurdo jurídico do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro foi conduzido preso para a Polícia Federal. Acreditem, o STF usou como argumento que uma vigília para orações é o motivo de conduzir ele preso para a Polícia Federal. Aonde nós vamos parar? Aonde está a moralidade? Aonde está o respeito às leis do nosso país? Muitas narrativas tendenciosas fazem com que as pessoas não acreditem mais em quem é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um patriota, lutou e luta pela liberdade do nosso país, pelo desenvolvimento do nosso país, pelo direito de ir e vir de todos os brasileiros, pela brasilidade na sua essência, pela nossa pátria. Eu estive com o presidente Bolsonaro nos momentos mais difíceis do nosso país. E ele esteve firme. Tudo, absolutamente tudo o que eu pedi, o que foi necessário, foi me cedido, foi me dado na hora. É preciso compreender de uma vez por todas isso. Tudo que tinha que ser feito em 2020, na pandemia, foi feito e muito bem feito. E o presidente estava lá, incompreendido por muitos, muitas falácias colocadas em cima dele. Hoje, o presidente está debilitado. Ele tem soluços constantes, ele tem 7 operações para se recuperar da facada que o militante do PSOL deu nele lá em 2018. 7 operações. Vomita todos os dias. O que mais querem fazer? O que mais precisa ser feito para parar Bolsonaro? Matá-lo? Nós não escolhemos caminhar com ele por nada que não sejam atributos e valores. Respeito, valores como honestidade, brasilidade. Pessoas assim precisam ser enaltecidas e não condenadas. Vou dizer para vocês, nós não vamos desistir do Bolsonaro, nós não vamos desistir do nosso país, nós não vamos abandonar a essência da pátria brasileira, que é o respeito a todos, a pluralidade de ideias, tá bom? Chega disso, Bolsonaro precisa voltar imediatamente para sua residência. O Brasil não merece isso. Tamo junto. Vamos parar o Congresso Nacional enquanto não sair a anistia dos nossos irmãos. Cadê a anistia que o Mota ia colocar para votar? Cadê? Mentiu para vocês? É preciso cobrar esse cara, essa mentira. E eu disse que era mentira, que ele não ia fazer. Eu disse que Davi não ia fazer, não fez. E ainda deu coletiva, pô! Coletiva! Dizendo que essa pauta não interessa o Brasil. O que mais interessa o Brasil? O que é mais importante, mais interessante do que a vida humana? Nada! Sem a vida humana nada vale nada! Para que construir pontes se não tem ninguém para passar? Para que assaltar a rua se não tem ninguém para andar? Ora, é a vida humana! Vambora! É hora de agir! É hora de partir para cima! Não arregar em nenhum momento! E é hora de fazer esse enfrentamento dentro do país. Em nada tenho por ganho a minha vida. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Alexandre de Moraes, o senhor escolheu o dia 22 para debochar porque esse demônio que habita dentro de você é um debochado, é cruel, é perverso, mas é debochado. É nesse dia 22 que você vai começar a experimentar a sua derrota. Num regime mais ditatorial do que a China, do que a Venezuela, do que a Nicarágua. Gratidão aí pelo Pix. Eu não vou me calar. Ninguém vai me calar. Agora a cortina de fumaça foi levar Bolsonaro para fazer a cortina e calar até a velha mídia. Até a velha mídia. Que não se surpreende por nada, que não tem sensibilidade de nada, que não tem sentimento de nada, que não tem sentimento por ninguém. O lance é grana, grana e poder. Porque eles não acreditam em Deus. Eles são ateus, então é poder. Porque morreu, acabou, não é? Para nós não. Para nós não morreu, acabou. A vida após a morte, nós cremos no Deus e esse é o ódio que vocês têm de nós.
Então, vamos. Fez o Alexandre de Moraes uma preventiva. Jair Bolsonaro já está na carceragem, já está na Polícia Federal, não sei, não posso falar aqui sobre o que os advogados estão fazendo agora, mas eu sei que o meu Redentor vive. Pessoal, dentro de instantes aí, ó, eu vou colocar aqui a fala de um coronel, preste atenção, dentro de instantes um coronel falando aqui. Quero agradecer a Neiva que fez um pix aí, gratidão, quem puder nos ajudar aí, vamos continuar ouvindo aqui, dentro de instantes eu vou colocar o coronel para falar aqui, vamos lá. Eu sei que o meu Redentor vive e que Deus não vai permitir que esse esculacho, que esse deboche aconteça. Porque Deus está ouvindo a oração do seu povo. Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Deus está ouvindo o choro do seu povo. Deus está vendo o que esses demônios estão fazendo. Então continuemos a orar. E às 19 horas, pessoal, vamos começar o nosso clamor. Eu não poderei, eu estou em convalescência. Eu não posso andar, eu não posso me movimentar. Estou aqui agora com gelo nos 2 joelhos, estou com 52 pontos na perna esquerda, senão eu estaria aí em Brasília. Mas eu estarei porque existe rede social. Toda noite eu faço a minha oração da noite por Jair Bolsonaro. Toda noite eu faço a live de oração e quando estou em Brasília, ia para a porta do condomínio e vai acontecer. E quero chamar todos vocês, não tenha medo, não tenha medo. Quero conclamar vocês todos. Você conclamou, Flávio. Você usou uma frase muito forte. Primeiro vamos buscar no Altíssimo. E isso mexeu com o inferno. Eles estão revoltados. O inferno está desesperado. Mas nós não vamos acovardar. Agora tem o AGU, tem o advogado-geral da União. O senhor pode mandar prender os irmãos que forem lá orar hoje à noite. Você tem essa oportunidade de repetir um gesto que você já fez uma vez. Mas como você é diácono, quem sabe você tem a oportunidade de visitar, por exemplo, os órfãos, a Luísa, a Késia, que são as filhas do Prezão, a Jane, que é a viúva do Prezão, a nossa irmã em Cristo, a Débora do Batom. Quem sabe, diácono, você tem a oportunidade, ou você vai ter a oportunidade de mandar prender mais gente, de solicitar Alexandre de Moraes que cumpra, que mande fazer, que mande prender, e que faça isso. Pelo amor de Deus, não vamos nos acovardar. Nós temos um Deus conosco, um Deus que anda conosco. E chegou a hora, senhores senadores, de parar essa história de estar recebendo gente no gabinete, para o cara contar a história de carochinha, contar mentira, vender a mãe para você, vender a mãe para poder botar a toga nas costas, e depois chegar no Supremo, desgraçar a vida do nosso povo, soltar bandido, inocentar bandido, devolver dinheiro de ladrão, soltar bandidos do PCC, do Comando Vermelho, e dar pena de 15, 16, 17 anos para inocentes, órfãos de pais vivos, de mães vivas, viúvas de marido vivo, que estão presos por causa desse... Mas o senhor, antes de ser sabatinado, diácono Messias, Bessias, o estafeta da Dilma, hoje à noite vai ter a oração. Meu irmão, vai com Deus lá para a rotatória. Que o Senhor te leve, que o Senhor te conduza. É possível até que eles vão tomar outras atitudes para impedir que aconteça, mas ninguém pode impedir e cortar a oração de um justo. Ninguém pode impedir alguém de falar com Deus. Continue falando com Deus. Se você quiser, comece um jejum agora, até amanhã. Vamos enfrentar esse inferno desgraçado. Mas vocês não vão matar Bolsonaro. O sonho de vocês é matar Bolsonaro. Mas vocês têm medo, porque vocês são covardes. Se Bolsonaro morrer na cadeia, lembre-se, a justiça do homem pode não funcionar, e não funciona porque está na mão de vocês. Mas a justiça de Deus não falha. Eu estou em Bruxelas, estou passeando na Europa com a Débora, mas hoje eu estou broxado totalmente, assim, consternado, mas eu não sei se eu tenho força, se tenho cabeça suficiente para dizer o que eu estou sentindo com a prisão do Bolsonaro. Acabou o Brasil, acabou. Nós estamos entregues realmente nas mãos dessa quadrilha que está dominando o Brasil, que já destruíram o Brasil economicamente, e agora com esse líder dessa facção que todo mundo sabe quem é, que é melhor nem falar o nome dele, porque eu acho que eu tenho medo, mas todo mundo sabe quem é, o careca líder da facção. É líder da facção mesmo. Prendeu um presidente amado pelo povo, um presidente votado diretamente, democraticamente, por mais de 50 milhões de brasileiros naquela época, 2018, 2022, tenho certeza que foi a mesma coisa. Eu estava presente
nas eleições, eu fui candidato do Bolsonaro, eu sou amigo pessoal do Bolsonaro, me tornei amigo mesmo, até confidente do Bolsonaro. Ele me relatou coisas assim, e eu em 2022 eu falei para ele, eu não tenho isso gravado porque eu apaguei, porque ele falou, não poste isso, Davi, lógico. Eu falei, por que o senhor está nessa, presidente? Sai fora, vai viver sua vida com a sua esposa, com a sua filha, com a sua família, com seus filhos, enfim. Ele falou, não, Davi, papai do céu me colocou aqui e tal. Enfim, a história tem gente que acha que é besteira, mas eu que convivi perto do Bolsonaro, que fui amigo dele me ligar em vídeo, mas eu não estou sofrendo por ter um amigo preso. Não é isso, porque todo mundo sabe da minha justiça. Eu já falei uma vez, se a minha filha for presa justamente, eu quero que ela continue presa. Eu sou assim, eu sou muito justo. Não adianta, eu sou muito justo. Gostem ou não gostem, eu sou muito justo. É justamente por ver o perigo que o Brasil foi. Nós temos Lula, Zé Dirceu, Sérgio Cabral, aquele Guedel, aquele que foi preso com 50 milhões na casa dele, Paulo Roberto, Odebrecht, o Youssef, que é o dos dólares, todos soltos. Todos soltos. E o Bolsonaro, que não fez nada, está preso. Aonde isso vai parar? Aonde esse país vai parar? Quem, em sã consciência, pode defender isso? Eu juro por Deus, pela minha mãe que já morreu, se alguma pessoa que eu conheço, se eu vir na internet, alguma pessoa que eu conheço comemorando a prisão do Bolsonaro, eu juro pela minha mãe que já faleceu, eu nunca mais vou olhar na cara dessa pessoa, eu nunca mais vou conversar. Porque não é por ser o Bolsonaro. É por ser uma questão que foi uma pessoa que foi presa injustamente, sem ter cometido nenhum crime e por uma perseguição pessoal. Por uma perseguição pessoal. Um homem com 70 anos de idade, um ex-presidente, com 70 anos de idade, que levou uma facada, que sofre até hoje por isso, não poder nem cumprir pena na casa dele, como se ele fosse um marginal. Isso está decretado o fim do Brasil. Para mim, está decretado o fim do Brasil. Se isso não tiver uma reviravolta, se isso não tiver uma volta, assim, se o Bolsonaro não for solto e não for candidato, se isso terminar desse jeito, ele na cadeia ou ele até morto, porque eu temo pela saúde dele, é sinal que não tem mais volta o Brasil, que isso é o fundo do poço. É um depoimento meu, eu vou postar assim, e tá dado o recado. Eu não tenho palavras para dizer, eu juro, eu não tenho palavras para dizer o que eu sinto de ver meu amigo preso injustamente, do fundo do meu coração. Não é drama, isso não é teatro, não é nada. Porque eu convivi todo aquele momento. E eu sei que ele não fez nada. Ele foi condenado, foi preso injustamente, da mesma forma que muitas pessoas já foram, e as pessoas do mal estão soltas. É isso que não dá para acreditar que alguém esteja comemorando. Se uma pessoa gosta do Lula e fala assim, nossa, velho, eu gosto do Lula, eu acho que o Lula é bom, mas eu também acho que o Zé Dirceu tem que ser preso, que esse povo tem que ser preso, que não sei... Aí eu até entenderia, mas o que eu não consigo entender é uma pessoa que só tem prazer em ver, porque ele tem um ódio pessoal do presidente Bolsonaro, ou de alguém, um prazer pessoal de ver alguém preso injustamente. Esse tipo de gente não serve para viver ao meu lado. Não serve. Tá dado o recado. Desculpa aí o desabafo, mas é isso. E eu juro para vocês, eu vou continuar minha viagem, lógico, vou continuar minha viagem. Mas as minhas orações estão para o presidente Bolsonaro e deu uma brochada. A Débora está de prova. Hoje é um dia que eu estou murcho. Mas tudo bem, eu tenho que seguir viagem e fazer o quê? A vida continua. Força, presidente. Força mesmo. É certo que Alexandre de Moraes procura terminar o serviço iniciado por Adélio Bispo, que é assassinar o Jair Bolsonaro. Pergunto a vocês, qual é a possibilidade de fuga de um senhor idoso, 71 anos de idade, que esteve diversas vezes internado num hospital recentemente, passou por 7 grandes cirurgias, há meses sofrendo uma crise de soluço e vomitando, com a possibilidade de broncoaspirar o seu próprio vômito? Qual é a chance de uma pessoa dessa, com tornozeleira eletrônica, vigilância 24 horas por dia em cima de sua casa, poder fugir? E é tão óbvio que é impossível ele fugir e não há margem alguma para essa prisão preventiva de hoje. Ela é apenas mais um capítulo da sanha persecutória do ditador Alexandre de Moraes, que ele fundamenta, inclusive, a proximidade da casa do presidente Bolsonaro à embaixada norte-americana para dizer
que isso daí justifica a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Ele ainda, veio com muita preocupação, equiparando a vigília de orações convocadas pelo meu irmão, senador Flávio Bolsonaro, como estratégia golpista, modus operandi utilizado anteriormente. Então isso tudo apenas me faz crer que eles estão voltando o seu alvo contra o senador Flávio Bolsonaro para tentar impedir que ele se candidate à presidência da República, se assim ele desejar e tiver o apoio do Jair Bolsonaro. Então o Brasil não tem diferença nenhuma da Nicarágua. A gente sempre alertou, a gente sempre falou, algumas pessoas nos levaram a sério, outras não, mas acho que hoje está claro para todo mundo. Não existe a possibilidade de haver justiça vinda do Supremo Tribunal Federal. Deputado, essa narrativa de perseguição, ela ainda pode ser usada? Não estou dizendo que ela existe ou deixa de existir, não estou dizendo que é certo ou errado, mas a narrativa de perseguição a Jair Bolsonaro e a seus aliados, ela ainda pode ser usada de uma forma positiva, visando o processo eleitoral do ano que vem? Eu entendi a pergunta, mas descredibilizar o que eu falo, comparando a narrativa, é fazer crer, então, que Bolsonaro tentou dar um golpe, utilizando velhinhas desarmadas no 8 de janeiro. Para Cana, então, Bolsonaro não era mais presidente da República. E antes de sair, nomeou chefes militares indicados por Lula. E que aquilo dali de 8 de janeiro foi um golpe. Então, desculpe, eu compreendi a pergunta, não estou... Não é um descrédito. Não estou aqui atacando a mensageira. Me perdoe se você... Não. Entendeu errado, não é um descrédito. Eu quero dizer o seguinte, para muita gente, isso pode ser uma narrativa de perseguição. Vou reformular minha pergunta. Para muita gente, pode ser uma narrativa de perseguição. Vou mudar a pergunta. O que aconteceu hoje, isso pode ser utilizado de uma forma positiva para o presidente Jair Bolsonaro e para os aliados do presidente Jair Bolsonaro para a corrida eleitoral de 2026? O ocorrido de hoje, o fato negativo de hoje, pode ser transformado em um fato positivo para as eleições de 2026? Eu acho que toda oportunidade em que a verdade vem à tona é positiva para nós, porque a verdade está ao nosso lado. Mais uma vez, quando Moraes tenta justificar a prisão preventiva de um idoso vigiado 24 horas por dia, embasando isso na proximidade da casa dele com a embaixada norte-americana, ou seja, ele provoca diretamente o presidente Trump e o secretário Marco Rubio. Quando ele fala que uma vigília de oração equipara isso a um ato golpista, o Moraes é que está realmente colocando o rosto dele no holofote, sem preocupação nenhuma em se preservar, em se amparar nas leis, e ele reforça isso que para nós não é uma narrativa, mas é a verdade, é o que todo mundo está vendo. Se há 15 anos atrás retornasse no Brasil, eu falasse que haveria uma prisão em massa de 1.500 pessoas, autistas, vendedor de pipoca, gente, enfim, com mais de 70 anos de idade, e que seriam tratados como terroristas, as pessoas não acreditariam em mim. Hoje em dia, isso tudo está se verificando como verdade. E a gente está vendo também uma outra verdade. Me permita aqui abrir um parênteses. O Moraes está repetindo o modus operandi do Clesão, que anteontem completou 2 anos de falecimento. Que modus operandi é esse? Encarcera uma pessoa sem qualquer motivo, uma pessoa que tem problemas de saúde, que faz jus totalmente a uma prisão disciplinar. Eu não vou nem entrar no mérito das ilegalidades na prisão do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou falando aqui sobre a questão humanitária. Como que o Bolsonaro persegue o assassinato de Jair Bolsonaro? Porque quando ele prende o Clesão, os advogados fazem 9 apelos, o PGR ao menos chega a fazer um apelo, e o Moraes fica meses sem analisar esse caso, levando o Clesão a óbito, e o Moraes não é responsabilizado, ele percebe que isso daria uma alternativa para ele seguir também fazendo com o Jair Bolsonaro. Ele não coloca Bolsonaro no paredão porque ficaria muito claro o seu ímpeto assassino e não haveria respaldo de boa parte da sociedade. Então ele tenta dar áreas de legalidade, de legitimidade e faz isso com o Jair Bolsonaro. Mais uma vez, meu pai tem 71 anos de idade, passou por 7 cirurgias, diversas internações nos últimos anos. Qual é a possibilidade que ele tem de fugir utilizando uma tornozeleira eletrônica e com vigilância 24 horas por dia na porta da sua casa? Nenhum traficante do PCC, nenhum assassino em série recebeu tamanha atenção. Não é possível que a gente trate isso daí com naturalidade e não consiga perceber a intenção de Alexandre de Moraes de cometer o crime de homicídio. Deputado,
A gente vê o senador Flávio Bolsonaro aqui em Brasília. A gente vê também o vereador Carlos Bolsonaro, também já aqui em Brasília. A gente tem a informação de que Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, está voltando de uma agenda. Ela não estava com o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na hora da prisão, mas ela está voltando para cá. Falta o senhor volta ao Brasil para fazer esse apoio pessoalmente ao seu pai? Eu não posso voltar ao Brasil, vou ser mais um refém preso na mão do Alexandre de Moraes. Vou criar um trabalho gigantesco aqui para todos os nossos apoiadores, né? Então eu não posso me tacar na frente da espada, né? Eu tenho que esclarecer aqui de fora, né, para a comunidade internacional, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, que ele faz jus a essa violação de direitos humanos e hoje, né, também faz jus o PGR, Paulo Boneto, quando ele incrementa, quando ele apoia todas essas iniciativas do Moraes, ele também está se colocando na reta, né, da Lei Magnitsky, né, dos violadores de direitos humanos. Eu acho que, inclusive, outros ministros da primeira turma que respaldam essas ordens ilegais do Moraes deveriam seguir por este mesmo caminho. Então, esse é o papel que eu tenho hoje, esclarecer a comunidade internacional. Se retornar ao Brasil, né, não vai valer a pena ficar preso, e o Moraes certamente vai me deixar apodrecer na cadeia ou tentar repetir aí o modus operandi do Clezão ou do Daniel Silveira até, né, visto que eu ainda sou parlamentar. Nem para a campanha de 2026? Deputado, o senhor pretende recorrer a cortes internacionais com esse episódio de hoje, do encarceramento, agora deixa de ser uma prisão domiciliar? Isso vai ensejar ações no âmbito de cortes internacionais, seja por sua parte ou da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque lideranças políticas também podem recorrer a cortes internacionais em alguns casos, né? Isso será feito por vocês? Eu acho que isso daí é o natural, Capelli. Eu já conversei até com um grupo de advogados, que não são necessariamente os advogados do presidente Jair Bolsonaro, que falam que tem essa intenção. Porque na maioria das coisas internacionais há o requisito de esgotar as vias internas, ou seja, só após o trânsito julgado, quando não couber mais recursos à Suprema Corte, é que você pode entrar em tribunais internacionais. E por mais que eles tenham um poder não vinculativo, eles não possam forçar as suas decisões no Brasil, eu acho que fica a questão moral e eu acho que é mais uma oportunidade para a gente demonstrar. A gente tem que entrar em todos os fóruns possíveis para deixar claro isso que está acontecendo no Brasil. Porque normalmente o estrangeiro ele tem uma noção do que possa estar acontecendo, mas ele não sabe os detalhes. Como, por exemplo, eu acabei de falar, essa proximidade com a embaixada americana ser usada como fundamentação da prisão do presidente Jair Bolsonaro. Isso é repugnante, isso daí é fora de qualquer procedimento de um Estado democrático de direito. É o que eu disse, e não é uma forçação de barra, é uma interpretação literal, tal qual ocorreu na Nicarágua, onde o ditador Daniel Ortega prendeu 7 opositores presidenciáveis. No Brasil está acontecendo a mesma coisa. Prenderam Jair Bolsonaro, né? Estão em vias de me condenar por um crime esdrúxulo de coação, que todo mundo sabe que não existiu e não existe. E agora estão mirando os canhões contra o Flávio Bolsonaro. Não foi à toa que o Moraes vinculou essa vigília convocada pelo Flávio à situação de hoje, dessa prisão preventiva que já estava assinada dias antes. A prisão de Moraes não foi assinada hoje, ela já estava assinada, fundamentada na vigília de Flávio Bolsonaro. Ou seja, família, agora eu vou colocar aqui o coronel. Quero que vocês prestem muita atenção no que esse coronel vai dizer. Preste atenção aqui, ó. As consequências graves dessas prisões que aconteceram. Preste atenção, pessoal. Dá o like aí. Muita gente tá chegando. Tá esquecendo de dar o like. Compartilhar a tela aqui. Senta o dedo e vamos ouvir aqui o coronel falar sobre as consequências das prisões aí. Inclusive hoje teve mais prisões aí, né? O almirante Garnier também foi preso, agora há pouco, numa estação rádio da Marinha. As prisões de Augusto Heleno, Paulo Sérgio e agora do almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, não representam o fim de um processo. Representam o início de um abalo profundo nas estruturas políticas, militares e emocionais do Brasil.
as consequências não apenas continuam, elas estão apenas começando. Quando um país prende generais considerados inocentes, algo maior se rompe. A história mostra que nenhuma nação passa ilesa por um gesto como esse. Clausewitz, um estudioso da guerra, o general prussiano, ele disse que quando há ruptura entre o exército e a sociedade, a própria nação entra em risco. O Brasil vive exatamente essa ruptura. Não se trata apenas de punir indivíduos. Trata-se de enviar um recado simbólico e devastador sobre quem, abre aspas, manda por aqui. Medo e submissão institucional. A farda, que é um símbolo de estabilidade, de compromisso, de dever, passa a ser apresentada como um réu político. Os oficiais que vocês viram serem presos hoje irão agora serem julgados se vão perder o posto e a patente. Além da prisão, existe esse fantasma da possível perda do posto e da patente. O historiador militar Lidelhardt afirmava que retirar o posto de um oficial é matá-lo sem tirar-lhe a vida. Essa punição apaga uma história, destrói uma biografia e lança dúvidas sobre tudo o que esses militares representaram ou ainda representam. Atinge não apenas os condenados, atinge toda a corporação, inclusive de jovens alunos que estão agora nas escolas de formação militares. A pergunta inevitável surge dentro dos quartéis. Se fazem isso aos oficiais 4 estrelas e o silêncio é sepulcral das instituições, quem nos protegerá amanhã? A desmoralização das Forças Armadas, a instituição militar, outrora considerada o último pilar de equilíbrio do país, passa por um processo de desgaste público, calculado, motivado há décadas, por serem o último bastião que não se curvou aos interesses socialistas do Foro de São Paulo. A narrativa predominante transforma generais em vilões, a farda em suspeita e a instituição em alvo político. O pensador Arnold Toynbee escreveu: as civilizações não são assassinadas, elas cometem suicídio. Quando a confiança entre o povo presta atenção, e as gente, armadas se rompe, dá-se início a um processo lento e irreversível de corrosão institucional. E é sobre isso que nós vamos continuar falando. Este homem que está aqui atrás de mim, em sua imagem representativa, possui um currículo invejável. Um homem do bem, um dos melhores comandantes que a Marinha do Brasil já possuiu. Almirante Garnier foi preso hoje. A pergunta que você não pode deixar silenciar: por quê? O que foi que o Almirante Garnier fez? A Marinha do Brasil, a gloriosa Marinha do Brasil, que ficou ao lado do povo, está sendo vilipendiada com a prisão de um dos seus mais nobres comandantes. Vamos continuar nosso diálogo. Gente, a nossa lanterninha está à sua disposição. A cada dia vocês veem que necessitam mais de segurança.
Você não pode ter um porte de arma. Cada dia se usa mais droga. Cada dia tem mais desempregado no Brasil por causa do governo que não acelera o crescimento econômico. Ao contrário, provoca o americano para que novas sentenças ou novas taxas de sentença recaiam sobre o Brasil. Essa lanterninha aqui pode salvar a sua vida. Eu mandei buscar o 5º lote dele. Veja, nesse botão simples aqui, ó, você no primeiro momento aciona uma lanterna assim, tá? No segundo momento, você preparou a sua arma de defesa. Do outro lado, observe, ela tem um gatilho. Ela dispara um choque poderosíssimo. Nós vamos fazer um vídeo mostrando a eficácia desse armamento. E se o agressor tentar tomar de você, observe, ele não consegue, porque ele vai pegar exatamente na parte onde tem condutores de energia. Defenda-se. É o melhor presente que você pode ter no seu automóvel. Recarregável, 220, 110. Uma lanterna dessa chega a durar 10 anos. Eu não preciso dizer a você que a sociedade está se voltando em um monte de sua compra. Não é para você clicar aqui nos contatos. Quando um país prende os seus generais, algo maior se rompe. E de que a desmoralização das Forças Armadas é um projeto antigo de comunistas socialistas que se aproveitam do silêncio de um relatório que não foi para frente, o relatório das Forças Armadas, para contarem o voto do povo brasileiro por meio de uma máquina onde o povo não vê a contagem. E aí o resultado da eleição sai. A desproporcionalidade das penas é outra consequência absurda. O castigo que está virando espetáculo. As penas aplicadas superam, em muitos casos, condenações por homicídio, latrocínio e crimes violentos. A Corte põe em liberdade traficantes comprovadamente com quilos e quilos de drogas de cocaína. Liberta assassinos, como foi o caso de Cesare Battisti. O público observa isso e sente que o objetivo não é mais fazer justiça legal. É justiçamento. É demonstração de força. A filósofa Hannah Arendt, ela advertia, quando a punição perde a proporcionalidade, ela deixa de ser justiça e se transforma em instrumento de poder. O sentimento coletivo do Brasil hoje é claro. O castigo virou vitrine. Um recado para intimidar, não para equilibrar a ordem jurídica. Outra consequência, a insatisfação dentro da tropa. O ambiente nos quartéis permanece silencioso, mas a tensão aumenta. Entre cabos, sargentos, tenentes e capitães, o clima é de perplexidade, desconforto e de indignação contida. Entre coronéis e generais, o clima é de assombro, receio de ser o próximo da lista, temor de contradizer a narrativa dominante. O general norte-americano George Patton, ele dizia, o soldado mais perigoso é aquele que perdeu a esperança. Até um animal acuado parte para o seu último ataque. A provocação, as tropas continua. A insistência em cutucar os quartéis não cessa, não para. O animal acuado, até ele dar o seu último golpe. O Brasil testemunha o surgimento desse sentimento em tropas que amam seu país. Outra grande
outro grande sentimento, consequência que está surgindo dentro do povo brasileiro. A emoção da injustiça no povo, para a população que trabalha duro, paga impostos e acredita na lei e da ordem. O episódio está gerando revolta silenciosa. Veja o que é dito nas mídias sociais. O brasileiro está percebendo algo profundo. Os pesos e medidas deixaram de ser iguais para todos. Sêneca, o filósofo, escreveu: a injustiça feita a um indivíduo é a ameaça feita a todos. A cada nova prisão cresce também a certeza de que há algo desequilibrado, fora do prumo, algo desalinhado com o verdadeiro espírito da justiça. Mais uma consequência, a angústia popular e o sentimento de impotência do povo brasileiro. A sociedade agora vive um misto de tristeza, de medo, de abandono, de frustração, de indignação contida e de ansiedade em relação ao futuro deste país. O povo sente que perdeu o controle sobre o próprio Brasil. Sente-se esmagado por forças políticas que parecem não prestar contas a ninguém. Essa sensação de impotência é, historicamente, o estopim de grandes crises sociais, como na França. O recado da vingança, seja ele explícito ou não, independentemente dos discursos oficiais, o recado que se percebe é outro. É ao vivo. Abre aspas. Quem ousar desafiar o sistema que estamos implantando será esmagado. Fecha aspas. Estamos ao vivo, pessoal. Pessoas já morreram na Papuda. Clezão, entre outros. Sua família não se recupera mais dessa ferida. Agora estão alcançando o último bastião. A farda que em 64 os botou para correr. O filósofo francês Francis Bacon resumiu esse tipo de momento com perfeição. Abre aspas. Vingança é uma justiça selvagem que destrói quem a pratica e quem a recebe. Fecha aspas. O país entra agora nesse ciclo perigoso, onde punição se confunde com revanche e onde a justiça se mistura com política. O ódio e o cansaço entrando na alma do brasileiro de bem. O brasileiro pacífico, ordeiro e trabalhador, observa tudo de norte a sul do Brasil e sente sua paciência já ultrapassada. Sente indignação pela desproporção das penas, seja a civis, seja a militares julgados inocentes por eles. Sente vergonha pela humilhação pública, principalmente daqueles que foram presos no 8 de janeiro e agora oficiais generais que serviram ao seu país de forma íntegra e irreprovável. Prova. O brasileiro sente medo pelo futuro do país. Julgue você o que eu estou dizendo. Como dizia Rudyard Kipling, o lobo calmo é o mais perigoso, porque só morde quando foi provocado demais. Estão provocando demais o povo brasileiro. Não está tendo limites. O brasileiro não está calado. Não está anestesiado. Está acumulando como uma pilha, como um dínamo, que
país é esse? Se pergunta hoje cada brasileiro. O Brasil acordou em um cenário onde generais, líderes verdadeiros, homens, repito, julgados inocentes pelo povo, são presos. A mídia celebra com alegria. A população divide-se. A justiça assume papel político. A tropa aparentemente silencia em estado de tensão constante. A confiança na tropa se evapora. É um país onde nada mais parece previsível, onde já não há nenhuma garantia mais de que alguém não possa ser preso apenas pela vontade de um único homem. E onde tudo parece possível, inclusive o aprofundamento dessa crise. Resumindo, as consequências não acabaram, estão apenas começando. As prisões de hoje não encerram nada. Elas inauguram, pelo contrário, um novo período. Um período de tensões internas, de divisões institucionais ainda maiores. Porque o silêncio da tropa não significa que ela concorde com o que está sendo feito com Heleno, Braga Neto, Garnier, Paulo Sérgio, Mário Fernandes e entre outros oficiais, tenentes-coronéis, Ramagem, entre outros, Eduardo Bolsonaro. Um período de tensões internas está sendo inaugurado. Insegurança emocional e descrédito social. O filósofo Gustave Le Bon advertiu: quando a confiança nas instituições desaparece, a sociedade entra em terreno instável. Em qual instituição brasileira você ainda confia hoje? O Brasil está nesse terreno. E a verdade é cristalina. As consequências das prisões estão simplesmente começando. E nós não sabemos onde vai parar. Este é o canal Coronel Cury, Grupo B38. Nós temos um compromisso. Nem todo militar é melancia. Ao general Tomás, comandante do Exército, eu repito aqui o meu mais profundo sentimento de abandono por Vossa Excelência. Ao senhor general Tomás, a minha não continência. Repito, aqui é o senhor general Tomás. O senhor se faz digno da frase mais triste que pode ser dita a um chefe militar. O senhor abandonou os seus colegas de farda quando o senhor ficou contra levar o relatório das Forças Armadas adiante, que exigia dessas urnas uma inspeção imediata antes do segundo turno das eleições. General Tomás, a história julgará o senhor. A você que me acompanha, o sentimento dos militares que juraram defender vocês permanece firme, e nós somos muitos. Ao povo brasileiro, resta-nos dizer: não percam a esperança. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto bater no peito de um militar o seu juramento pela honra, pelas instituições, nós estaremos dispostos a dar não somente a prisão, mas o sacrifício da própria vida. E eu repito, se alguns não levam isso a sério, a Força Aérea Brasileira leva. Para um bom entendedor, que Deus abençoe vocês.
aliviem a angústia de vocês hoje, façam uma prece, façam uma oração a Deus. Entreguem Alexandre de Moraes na mão daquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo conhece. A lei do retorno irá alcançá-lo. Está à sua disposição. A lei do retorno irá alcançá-lo. Agora, preste bastante atenção no que falou agora, neste momento, o advogado Jefferson Chiquini. Também tem uma palavra do Nicolas Ferreira. O negócio tá, o jogo tá mudando, família. O jogo tá virando. Vamos ouvir Dr. Jefferson Chiquini. Gente, vejam a esquizofrenia jurídica. Moraes cita Moraes para negar a Bolsonaro e os demais condenados da farsa da trama golpista o direito de recorrer. Exatamente isso. Ele cita uma jurisprudência do tribunal dizendo não ser mais cabível recursos, não ser mais cabível embargos infringentes, então declara o fim do processo. Antes do fim, ele declara o fim do processo, que é o chamado trânsito em julgado, que só ocorre quando não cabem mais recursos. Aí você vai olhar a jurisprudência que ele mencionou, é uma decisão dele mesmo, e uma decisão monocrática. O que é jurisprudência? É um entendimento do tribunal em determinado sentido sobre determinada matéria. Isso é jurisprudência. Entendimento consolidado do tribunal. Ele cita, segundo a jurisprudência do tribunal, não cabe recurso mais aqui, transita em julgado, ou seja, fim do processo, vão cumprir pena. Aí você vai olhar a tal da jurisprudência, é uma decisão dele mesmo. Ele cita uma decisão dele mesmo para dizer que não cabem recursos. Vocês imaginem só uma coisa dessa, um tribunal, a Suprema Corte do país, e vejam como resolver isso. O ministro não está preocupado com eleições, o ministro não está preocupado com 2026, ele não está preocupado com 2030, ele não estará na urna em 2026, ele não estará na urna em 2030, ele não está preocupado se você, cidadão, gostou ou não gostou, se o Brasil gostou ou não gostou. O cargo dele é vitalício, não há um Senado com culhão para enfrentar esse regime, ele não está preocupado se vai decidir corretamente ou não, segundo a lei ou não, ele está decidindo como ele quer. E decidir como ele quer, nesse Brasil atual, nós temos o general Heleno preso e o José Dirceu solto. Nós temos o presidente Bolsonaro preso, sem direito à prisão domiciliar humanitária, e nós temos Sérgio Cabral em prisão domiciliar, tomando champanhe, fazendo um videozinho na piscina. É esse o atual Brasil. Gente, nunca, no pior pesadelo, nós conseguiríamos imaginar estar vivendo isso. O direito brasileiro acabou e esqueceram de avisar. Essa, infelizmente, é uma realidade. É, família, ainda vamos ouvir aqui. O Nicolas Ferreira fez um belo discurso. O Nicolas fez um belo discurso e teve também o nosso querido Sebastião Coelho para fazendo todos do 8 de janeiro a convocação. E para paralisação. Este é o caminho que nos restou. Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui, sem qualquer resultado. E qual o objetivo dessa paralisação? A anistia. Anistia ampla, geral e irrestrita para todos do 8 de janeiro e para o presidente Bolsonaro, que representa a todos. Qual o destinatário dessa paralisação? O Congresso Nacional, que está de costas para o povo brasileiro. Meus amados irmãos, conterrâneos, os únicos setores que não podem parar são bombeiros, hospitais e ambulâncias. Os demais, tudo pode parar. Você vai me perguntar, será uma paralisação total nacional?
De início, dificilmente. A paralisação deve ser por setores. Um setor, quem é líder de um setor, chama a paralisação no seu setor. A partir do início de algum setor, os demais vêm para agregar, para somar. E a partir dessa união de todos nós poderemos resgatar o nosso país. Conterrâneos, lembrem, vocês sabem, todas as ditaduras contam com o apoio do Poder Judiciário, com o respaldo do Poder Judiciário, para dar aquela roupagem de legalidade. Todas, no mundo todo. Mas no Brasil, a ditadura é o próprio Poder Judiciário. Nós não podemos mais aceitar isso. Até quando nós vamos ficar de braços cruzados, esperando o nosso país afundar? Até quando nós vamos acatar, ficar quietos, vendo um capitão do Exército preso na Polícia Federal, quando deveria estar preso numa unidade do Exército Brasileiro, e o comandante do Exército calado, de cabeça baixa? Essa é a hora, meus irmãos, meus amados irmãos e conterrâneos. Paralisação já! Família. Nosso querido Sebastião Coelho tá puxando a fila aí, né? General Heleno preso. Vamos ouvir o Nicolas aqui. Deputado federal, foi bem como um policial, né, da Força de Segurança Pública. Isso daqui, infelizmente, né, quando eu me candidatei a vereador e me candidatei a deputado federal, foi bem como um policial, né, da Força de Segurança Pública que imagina que vai entrar e vai alterar a realidade da segurança pública somente com a sua própria força, né? Mas o que a gente percebe é que hoje, muito do que o Brasil está enfrentando é o que o brasileiro merece. Essa é a realidade. Porque se um país ele não se preocupa com o próximo, minimamente, até mesmo com a sua liberdade, é porque realmente vocês merecem isso mesmo. Vocês merecem aplaudir a Maria do Rosário. Vocês merecem aplaudir alguém que literalmente está aqui há mais de 20 anos, mais do que a minha idade, e sempre a técnica deles, de toda a esquerda aqui, é acusar os outros e a culpa nunca é deles. Eu nunca fui presidente da República. Ninguém aqui nunca foi. Ninguém aqui nunca foi responsável por uma diretriz real do Brasil em termos executivos. Quem esteve à frente do país há 14 anos chama-se PT, Partido dos Trabalhadores. Ou seja, se o povo escolhe isso, o povo merece também colher o governo que ele elegeu. Eles precisam de tanto subterfúgio para poder me atacar, que pegam familiares. Mas o imbecil não sabe que cada um tem seu CPF. Cada um responde pelos seus atos. Se cada um aqui for responder pelos atos dos seus familiares, todo mundo vai ser preso. Quem que foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção desse país? Eu não tenho um dos meus 100 processos de 29 anos de vida por corrupção, por lavagem de dinheiro, por rachadinha, por desvio de emenda. Nada. Só tenho processos por falar a verdade, como ontem. Eu falei que uma mulher trans, que é um homem biológico, é homem, e eu tomei uma multa de 40 mil reais. Aí para muitos podem achar, mas o que tem a ver, Nicolas? Por que você quer ficar interferindo na sexualidade do outro? É muito mais profundo do que isso. Porque quando a realidade já não é mais a realidade, tudo se torna tudo. E, portanto, não existe mais nada concreto. A verdade já se tornou uma palavra que a gente nem sabe mais o significado. Qual que é a verdade disso aqui para nós? O que nós, de fato, quando a gente estava lá entregando um panfletinho para as pessoas votarem na gente, quando vocês votaram em nós, o que vocês pensavam? Queremos que isso aqui seja um local de debate? Que isso aqui seja um local para você poder convencer um ao outro e a gente colocar pautas que realmente mudam o povo? E o que acontece? Nada. E por a incompetência dessas pessoas que estão aqui, pelo contrário. É porque, infelizmente, e esse aqui é o meu penúltimo discurso antes de eu arrebentar a corda com o Hugo Mota, então eu vou tentar ser extremamente respeitoso até eu fazer o último. Isso aqui não é uma ameaça, é simplesmente fazer aquilo que eu fui eleito para fazer, que eu estou aqui no parlamento para poder falar, e nem isso eles querem que eu faça, de que hoje
foi preso 3 generais, algo que nunca aconteceu na história do nosso país. Hoje, um deputado federal eleito perdeu o seu mandato na canetada por um ministro do STF, ferindo Constituição, regimento interno nessa casa. E sabe o que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece, inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos defendendo nossos cidadãos. Esse é o cara que está comandando o teu país. E muitos não conseguem dar um passo para trás e falar, errei no meu voto, ou não posso mais fazer isso, sabe por quê? Porque já está afundado num lamaçal ideológico tão grande, esse orgulho tão grande que não consegue mais viver pela verdade, de falar, peraí, tudo bem, não gosto do Bolsonaro, não estou discutindo aqui mais quem votou 22, quem votou 13, mas não admitir que hoje nós temos um partido político que é aliado ao crime, aliado àquilo de ruim que tem aqui no nosso país, é literalmente ignorar a realidade. Mas ignorem a realidade, mas não dá para ignorar as consequências da realidade. E isso que a gente precisa viver. Fica aqui durante anos discutindo qual é a reforma que nós precisamos nas instituições, qual que é o melhor modelo, social-democrata, comunismo, capitalismo, socialismo fabiano, sendo que, na verdade, a reforma que nós precisamos é individual. Essa que é a reforma. O que eu sinto é muitas pessoas querendo depositar a confiança, tanto na direita quanto na esquerda, somente em um ser. E aqui eu não falo dos 2 maiores líderes. Eu estou dizendo em um ato, em uma coisa, como se houvesse alguma bala de prata para poder salvar esse país, a não ser a responsabilidade individual. Agora, meus senhores, se essa casa aqui for investigar realmente, cada um passar limpo, vai sobrar muito pouco. Por que será? E quem que os colocaram aqui? Quem colocou o Lula lá na presidência? Condenado em 3 instâncias, por dezenas de juízes, com mais de 10 mil provas. Quem? Quem? Foi a maioria do povo brasileiro, não foi? Ou seja, querem que nós alteremos a realidade de um país sem alterar a tua realidade? Se eu for falar tudo aqui que acontece aqui nesses corredores aqui, é capaz de eu nunca mais ter boas relações aqui com vários que estão aqui. E por que isso acontece, senhor presidente? Porque isso aqui é um mero... A democracia virou um falso Deus. Isso aqui é uma mentira. Sabe por que a anistia, meus senhores, não foi pautado ainda? Mesmo sendo aprovado com mais de 300 votos, porque infelizmente há um poder hoje no país que colocou essa casa de joelhos. Inclusive, infelizmente, o presidente dessa casa também, que eu acredito que deve estar sofrendo ameaças por conta dos seus familiares e grandes processos, que não estou pedindo para aprovar nada. Eu jamais chegaria aqui e falasse assim, ou você aprova ou senão você é um merda. Eu jamais seria leviano desse jeito. O que eu estou pedindo era para que meramente paute uma pauta importante, porque por muito mais, mesmo que o pai do Hugo Mota esteja sob pressão, houve um pai que morreu na Papuda, como Crezão. Há um pai agora, mesmo que você discorde dele, que está com 70 anos de idade, com uma tornozeleira injustamente colocada, com uma prisão fraudada, e ninguém liga. Ou seja, como que eu vou mudar um país através de um projeto de lei? Você acha que o projeto de lei vai mudar a tua vida? Acorda. O que vai alterar, de fato, é a mudança individual. É a responsabilidade de cada um fazer o que é certo. O problema é que quando chega aqui, muitos não têm essa busca pela verdade por conta de várias coisas. Emendas, poder, acesso. Se distorcem para poder ocupar cargos. Bando de canalhas que vão responder isso não para mim, não para vocês, mas aqui eu não posso deixar de falar sobre quem realmente tem um controle. E eu não falo isso aqui da boca para fora, senhor presidente. Eu falo porque eu não tenho dúvidas, e eu não estou aqui politizando a minha fé, porque estou político, mas eu sou cristão. Eu não tenho dúvidas que todos aqui prestarão contas. E aí sim, é bom eles temerem.
Esse aqui é o meu compromisso, de que muito embora, nós tenhamos um cenário extremamente desesperançoso. Para concluir. A esperança desse país não passa, por mais que seja importante, ela não passa por meras eleições. Ela vai passar pela mudança de espírito, de alma, de capacidade da gente fazer o que é certo. Esse que é o meu praticamente clamor aqui hoje, de alguém que sofre na pele, que tem sacrifícios visíveis e invisíveis com a minha família, com as minhas 2 filhas, e que está aqui disposto para poder mudar esse país. Obrigado, presidente. Falou tudo, né, família? Falou tudo. E jogou uma indireta aí ainda pro povo. Se o povo não for pra rua, nada vai mudar. Se o povo não for fazer as manifestações pacíficas nas ruas, tem que ser pacífica, não tem tudo ou nada. Parar o Brasil. Agronegócio, caminhoneiro, todo mundo. Cruza os braços. 23 dias, 22 dias, acabou. A pente fino vai ser passado. Mas o povo tá, ó. O povo tá desse jeito, ó. Ah, não é eu mesmo? Então, ó, se lasque pra lá, né? Vão sacudir a poeira e vão pra rua, porque senão depois vai ser tarde. E é pacífico, não é pra quebrar nada, não. Um abraço, boa noite. Até amanhã. Veja esse vídeo aqui, meu canal secundário, BBR News. Se você puder apoiar o nosso trabalho aí com qualquer valor, o Pix é esse aqui. Tem muito militonto aí mandando aí 13 centavos, né? Mande aí qualquer valor aí, dê uma força pro nosso trabalho aqui. E vão torcer aí para que haja mesmo uma paralisação geral. O menino lá, o desembargador Sebastião Coelho, tá pedindo isso aí direto, né? Mas cadê o povo indo pra rua? Cadê o povo indo pra rua? Colabora aí com o nosso trabalho, beleza, pessoal? Um abraço e até amanhã. Valeu, falou!